Bom, a gente vai falar agora de um tema potencialmente muito problemático. A gente está aqui para compartilhar a vivência, compartilhar o que a gente está tendo dificuldades no dia a dia, vendo as modificações de cenário, vendo os acontecimentos, tentando processar aquilo que você vai vendo e tentando ajudar as pessoas dentro do nosso limite, procurando mais acertar do que errar. Que uma coisa que é muito fácil, nesse momento dos cuidados médicos respiratórios, é cometer equívocos. Não chamaria nem de erro, porque a coisa está tão difícil, mas tão difícil, não se pode colocar a palavra erro em várias e várias situações. Um dos maiores problemas atuais tem sido reações adversas à vacina. Isso virou um problema absurdo. A dualidade, do ponto de vista de posições ideológicas e políticas, criou um baita de um problema para a população. Tecer qualquer comentário que sinalize um potencial risco de efeito colateral associado às vacinas, você parece que é um herege e que vai vir a Santa Inquisição em cima de você e vai te queimar na fogueira. E você já vai ser colocado como se você fosse de um determinado grupo. Gente, por favor, que loucura é essa que a humanidade está vivendo? As vacinas são fundamentais para a gente tentar voltar ao real normal. As vacinas têm mostrado efetividade concreta em reduzir casos de maior gravidade ligados à Covid-19. No Brasil a gente tem uma situação mascarada porque a gama chegou antes e fez um estrago enorme, mas os países em que você não teve essa situação, você vê que a maior parte dos casos graves são em não vacinados. Mas como todo processo de interação, seja um medicamento, seja um procedimento, existe o potencial de efeito adverso. E aí a gente encontra os negacionistas dos dois lados. O negacionista do benefício que a vacina é capaz de trazer, que nega vantagens ligadas à vacinação. Tem um outro negacionista que nega que a vacina possa causar algum efeito indesejável, como se a vacina fosse, sei lá, água benta. É um outro tipo de negacionismo, mas é também um negacionismo. E é um negacionismo que alimenta o outro. Porque, obviamente, e não é porque a vacina é experimental, porque a vacina foi feita toque de caixa. Toda vacina tem um potencial de efeitos colaterais. Uma vacina aplicada em massa, em larga escala, como é o caso da vacina contra a Covid-19, vai apresentar efeitos colaterais em algumas pessoas, por susceptibilidade individual. E uma doença tão complexa quanto a Covid-19, o potencial de risco de efeitos colaterais de uma vacina feita para a Covid-19 é especialmente diferenciado. Só que a doença é diferenciada na agressividade e na letalidade dela. O problema é que, quando você nega potencial efeito colateral da vacina, primeiro, você deixa de fazer o diagnóstico desses efeitos indesejáveis. E você deixa de cuidar adequadamente do paciente. E aí acaba alimentando a trova do antivacina. Porque aí o antivacina chega e pega aquele exemplo, tá vendo? Isso aí foi da vacina. E aí pega, como se, vamos dizer assim, um carro que sofreu um acidente pela Via Dutra e que teve óbito, fosse justificar, ninguém mais agora vai andar de carro na Via Dutra, porque morreu alguém ali. Alguém vai deixar de fazer uma viagem pela Via Dutra porque alguém morreu de carro num acidente na Via Dutra? Não vai. Isso não é para ser visto como uma coisa ok, tanto que existem lá os socorristas, existe toda... Mas essa é a coisa distópica, porque na Via Dutra, quando tem um acidente, todo mundo vai lá para socorrer. Em relação à vacinação da Covid, as pessoas não querem enxergar que aquela alteração pode ser um efeito colateral da vacina. É como se a pessoa sofresse um acidente na Via Dutra e não tivesse ninguém querendo socorrê-la. Porque aí existe esse outro tipo de negacionismo. O negacionismo que a vacina não pode ser maculada. Ela não pode ser maculada, não pode falar que existe um potencial de risco de efeito colateral da vacina. Você vai ser queimado na fogueira. O problema é que esses efeitos obviamente existem. Outro erro crasso é que as pessoas têm uma tendência a associar eventos adversos 48 horas depois da... Gente, Covid não cabe nessa caixinha medíocre da medicina pré-Covid. Covid, vacina para Covid, é diferente. O processo fisiopatológico da doença é de tal natureza que a gente encontra pacientes que tiveram uma doença leve e que estão apresentando impacto da doença 7, 8 meses depois do evento da doença. E a gente encontra pessoas fazendo alterações de efeitos indesejáveis da vacina 1 a 2 meses depois da vacina. Ah, mas peraí, como é que você pode associar? Você não pode causar nexo associativo, você não tem como... Não é só, né? É bem difícil fazer isso, na verdade, admito. Mas você vai excluindo todas as outras possibilidades, você exclui
todos os diagnósticos alternativos e você não encontra nada que consiga se enquadrar no quadro clínico daquela pessoa que está na sua frente, nada que preencha as lacunas, você não consegue enquadrar em absolutamente outra alternativa diagnóstica nenhuma. Não dá para fazer o nexo associativo temporal nessa doença, com essa vacina, ou essas vacinas. A gente não pode utilizar os parâmetros da medicina clássica que nós conhecíamos. Se a gente quiser enquadrar essa doença nesse racional 48 horas depois, você vai errar, porque essa doença não se comporta assim. Os efeitos colaterais associados à vacina não se comportam assim. Esse caos que o planeta Terra está vivendo. Se a doença coubesse na caixinha, na nossa caixinha, da nossa ciência, a gente já tinha dado um nó, resolvido o problema e já tinha acabado essa história. Ela não cabe na nossa caixinha, ela dobra nossa ciência, ela coloca a nossa ciência de joelhos, lamentavelmente. E é isso que a gente vive vivenciando há 2 anos no planeta Terra.